quando eu tinha 13 anos, ele falou: eu gostaria que você tocasse os 2 volumes do Cravo Bem Temperado de Bach. São 96 peças. Aos 14 anos eu tinha as 96 peças de cor e estava tocando no Teatro Municipal de São Paulo. Então, Novamente, aí o teu pai te teve a colocando influência, nesse caminho, né? colocando no caminho, sem dúvida alguma. Então, você analisando tudo o que aconteceu na música conosco, eu acordo cedo e você dorme tarde. Então, de madrugada, eu já estou começando a estudar. E você, de madrugada, está acabando de estudar. Certo? Verdade. Então, no fundo, eu acho que, aos poucos, essa campanha que você e eu temos feito de democratização da música clássica, essa campanha de democratização da música clássica é terrível, é muito importante. Tanto é que eu vou, dia 15 de janeiro, fazer um concerto chamado De Beethoven a Betânia. E a Maria Bethânia vai cantar 10 músicas e antes eu rejo ou a quinta ou a sétima de Beethoven antes dela entrar em palco. O que eu percebo? Você é uma pessoa assim, tecnicamente perfeita, né? Sempre, né, impecável. Concertos que você faz de 2 horas de duração que não tem uma nota fora do lugar. Era assim, antigamente. Né? E, assim, você precisa de muita coragem. Na verdade, para você conseguir atingir esse nível técnico, a gente não pode ter medo de errar, né? Tem que ter essa ousadia, essa coragem, que é a coragem também de um atleta, de um piloto de Fórmula 1, né? Como é que você desenvolveu, né, esse foco assim, técnico e, ao mesmo tempo, tem todo o lado da emoção, né? Junto com isso, que são as duas coisas, né? Tem a parte técnica que é exuberante e essa parte mais sensível de trazer lágrimas nos olhos das pessoas quando você toca. A parte técnica ajudou o problema que eu tenho da distonia focal, sem dúvida alguma. Eu era tão fanático pelo perfeccionismo, se eu esbarrasse 1 ou 2 notas num concerto, de noite eu só pensava naquelas 2 notas, não pensava em milhares de notas que foram bem. Então, essa obstinação foi muito importante. Toda manhã eu fazia e toda manhã sempre eu tocava 2 estudos de Chopin e 6 prelúdios e fugas do Cravo Temperado. Isso era o meu café da manhã. Isso eu aprendi quando eu tinha 18 anos com Pablo Casals. Olha só. Pablo Casals, embora fosse violoncelista, ele não conseguia, antes do café da manhã, tomar o café sem tocar um ou outro prelúdio do Cravo Temperado de Bach. No piano. Tocava, não era pianista, mas eu aprendi com ele na casa dele. Começava o dia assim. Começa o dia respeitando o pai da música. Mas isso me lembrou a história do Pelé, que ele relata na autobiografia dele, que o Pelé, depois de um jogo, mesmo que tivesse ganhado a partida, e os colegas já iam celebrar e a festa, ele voltava para o campo sozinho, pedia para deixar a luz acesa e repetia todos os lances que não tinham saído perfeitos, né? Então isso é uma característica dos grandes, você não diria assim, a busca pela perfeição constantemente. E o Pelé, ele participou do documentário que o canal Arte fez na minha vida, e foi muito engraçado, porque aí no bate-papo, como nós estamos tendo agora, que eu tive com ele, eu falei: Pelé, em 1966, eu estava fazendo uma turnê pela Inglaterra,
Liverpool, Manchester, Londres, Birmingham. E aí o Brasil ia jogar o terceiro jogo para não ser eliminado da Copa de 66. E aí eu vejo uma charge no Times que dizia o seguinte, a charge dizia: Pelé, não se preocupe, só 80 milhões de brasileiros estão dependendo de você, porque ele seria a solução, mas ele já estava machucado naquele jogo. Então, o Pelé, inclusive, ele tem um senso de humor muito forte. Eu estou para visitá-lo agora, que uma grande amiga dele falou que para eu ir um sábado lá de tarde para dar uma injeção de ânimo no Pelé, mas ele certamente era mais conhecido nos anos 60 do que o próprio país, fora do Brasil. É verdade. Ele era mais conhecido do que o próprio nome Brasil, Pelé era mais conhecido. E hoje eu tenho um relacionamento só virtual, quando o Messi me mandou 12 gols dele para que eu regesse. Olha só. E eu regi os 12 gols dele, aproveitei uma gravação que eu tinha com a English Chamber Orchestra e coloquei os gols dele, e aí ele fez um agradecimento que ele se sentia honrado de ter os gols dele comparado com a música do maior compositor de todos os tempos, Johann Sebastian Bach. É incrível como a gente pôde ver você, ao longo da sua trajetória, superando tantos momentos incrivelmente dramáticos, trágicos, difíceis, mas você sempre conseguiu dar a volta por cima, né? Você, quando teve a primeira vez o problema na mão e sofreu diversas cirurgias... 25, das quais a maioria nas mãos. E você conseguiu voltar aos palcos, tocando e fazendo sucesso por todos os cantos. E, finalmente, né, a música fala mais alto, né? E você depois formou a sua própria orquestra, a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo, que é uma das melhores orquestras do Brasil. E você aí subiu ao pódio para reger e conduzir com essa mesma genialidade, com essa sensibilidade que você tem, né, de fazer música bem feita. Então, como que é para você, se você conseguir, enfim, resumir, porque de fato você transformou um limão numa limonada, né? Uma coisa que te derrubou em primeiro plano, mas que ao mesmo tempo que abriu um caminho para te erguer e te colocar hoje na estatura do maior músico da música clássica brasileira disparado. Para ser maestro foi muito simples. Eu nunca tomei aula de regência, mas eu comecei com a Sinfonia Heróica, assisti todos os vídeos, você regendo. Aí eu falei, meu Deus do céu, tá aí o meu professor. Quando eu vi você regendo a Heróica com a elegância que você regeu, e eu tenho todos os meus problemas neurológicos, eu falei, essa elegância eu nunca vou ter. Mas essa obstinação que esse homem tem para que tudo aconteça musicalmente, o balanço de uma orquestra, e eu me lembro que só da Sinfonia Heróica, a tua regência que eu assisti, que eu pedi para gravar, eu assisti umas 10 vezes, porque eles focalizaram muito você. Então, aquilo foi um exemplo na minha vida. E o que eu posso dizer é o seguinte, como pianista, você está lá... Tira essa nota fora. O que acontece é o seguinte, como pianista, você está
tratando, talvez até do seu ego. Como maestro, você abre as mãos e você, além de entender o que significa música em conjunto, você vivenciando o problema de todos os músicos, você acaba entendendo também o que significa a palavra responsabilidade social. Sábado, eu dei um concerto, primeiro o Regi Beethoven, depois o Fagner cantou comigo. Estava lotado lá o Espaço das Américas. Quando acabou, o público pedindo mais coisas, eu falei para o público, me desculpem, eu e o Fagner vamos fazer mais alguma coisa, mas a orquestra, esses músicos estão trabalhando desde manhã. Peço uma salva de palmas para os músicos e peço para que vocês todos vão embora para casa, porque vocês estão trabalhando desde a manhã. E essa é a vida de um músico no Brasil, que tem que fazer malabarismo. A maioria dos músicos no Brasil, eles não vivem, eles sobrevivem. Músico clássico. Então, é nossa missão cada vez mais prestigiar a profissão de um músico clássico no Brasil. Com certeza, com certeza. E o Brasil tem esse privilégio de ter você defendendo a música. Eu vejo você pega o telefone e liga para o governador. Fala assim, governador, não pode cortar a verba da Jazz Sinfônica, né? Isso é um patrimônio cultural do país. Se liga, né, para o prefeito e fala, não pode cortar a verba do Teatro Municipal, a gente precisa ter ópera, balé, concerto. Então, os músicos, de fato, se sentem muito agradecidos por você se empenhar tanto pela música e pelos músicos. João Carlos. Você estava presente quando eu telefonei para o governador, era o Alckmin, falei, governador, é um crime. Eu sei que está para ser assinado a extinção da Jazz Sinfônica. Ele falou, você não é do governo, você não faz parte do governo, mas eu falei, eu vou começar um concerto daqui 5 minutos. Ele falou, você está autorizado a transmitir para o público, você estava nesse concerto, que a Jazz Sinfônica iria continuar. Exatamente. E eu anunciei para o público, quero avisar vocês todos que o governador acabou de avisar que a Jazz Sinfônica não vai morrer, vai pelo contrário, vida nova e mais sucesso. Bom, prazer conversar com um grande artista, grande músico, grande maestro e pianista, João Carlos Martins. Obrigado pela entrevista, João. Muito obrigado por participar. Não falo nem maestro, nem tudo, eu falo com o cara. Não, você que é o cara. Muito obrigado, querido. Obrigado.